Agora, nosso segundo bloco, a respeito do impeachment na nossa breve história da redemocratização. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre Dilma e um pouco também sobre o governo PT. Novamente, nós daí encerramos o ciclo do Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, e aí iniciou-se o ciclo da era PT no poder. Tivemos uma passagem complicada do Partido dos Trabalhadores. Houve aspectos dele que não foram ruins. Por quê? Porque no começo do governo do Lula, ele manteve os fundamentos econômicos que foram conquistados e construídos durante a era Itamar FHC. Mas se implantou aí um projeto de poder em que o PT buscou se perpetuar no poder. O FHC cometeu um grande erro, isso nós devemos falar, um grande erro que foi a instituição da reeleição. No Brasil nós não estamos preparados democraticamente ainda para ter o dispositivo da reeleição. Inclusive estamos sofrendo muito com ele agora por conta do Bolsonaro, que assumiu o governo em campanha, já desde o primeiro momento, para a reeleição dele. Bom, voltando então ao período do Lula, tivemos já de arrancada um grande escândalo, um escândalo grave, que foi do Mensalão, e ali já seria motivo para ter acontecido alguma coisa. Mas acabou-se não existindo o catalisador de insatisfação popular e clima político para isso, então ele manteve-se no poder. E o fato dele ter se mantido ao poder endossou a possibilidade deles darem sequência ao plano deles. Aí em seguida o Lula conseguiu eleger a Dilma. Eu acho que ele tinha expectativa de, depois que a Dilma encerrasse o mandato dela, ele voltasse, mas ela não quis, ela quis continuar, ela se lançou novamente candidata à reeleição. E aí esse dispositivo que hoje nos causa mal, que é a reeleição, tanto Lula conseguiu isso, como a Dilma, e foi usado o aparelhamento do Estado para conquistar a reeleição, e por pouco, por uma margem pequena, a Dilma conseguiu se reeleger. O PT ele entrou daí num processo de degradação dos fundamentos que haviam sido conquistados na era do Fernando Henrique Cardoso, e nós começamos a ter um problema fiscal grave, começou a haver aceleração da inflação. Guido Mantega era o ministro da Economia, e a crença deles de emissão de papel moeda para cobrir o déficit, logicamente acabou começando a lançar, papel moeda não, lançamento, expansão monetária, né? Começou a desenvolver o crescimento da inflação. E fora isso, um descontrole fiscal do governo. E culminou que foi usado o recurso do impeachment, junto com uma grande insatisfação popular que havia pelas grandes manifestações que estavam ocorrendo no país, as maiores manifestações que houveram, e com milhões de pessoas na rua, né? Então a grande insatisfação popular, mais o clima político que existia favorável a acontecer o impeachment, Dilma acabou sendo derrubada do poder. E foi usado como justificativa as pedaladas fiscais que aconteceu no governo dela, né? Então, ela entregou para nós um país com alta de inflação, grande déficit fiscal, um déficit fiscal gigantesco, então nós estamos perdendo uma grande conquista que foi muito importante durante a transição Itamar-FHC, que era a estabilidade da moeda, e isso começou a gerar um horizonte negativo para os investidores, para haver otimismo de investir nas empresas, nos negócios, atrair novos recursos do exterior para investir no Brasil. Então, fora os escândalos de corrupção, onde o PT, durante esse período também, escolheu, deixa eu ver minha colinha, escolheu as grandes campeãs nacionais. O PT fez essa escolha, usou
dinheiro do Estado para financiar uma série de empresas, como a JBS, empresas do Ike Batista, telefônicas, empreiteiras, financiou obras no exterior. Então há um momento que o dinheiro acaba e não tem retorno desse dinheiro, né, para a sociedade. Não há volta desse dinheiro para ele poder gerar novos investimentos. E nós então entramos num ciclo em que fomos perdendo os fundamentos que nós tínhamos, né? E aí o que aconteceu? Havia um descrédito geral no governo e acabou culminando com a perda do mandato da Dilma. E assumiu quem? Assumiu Michel Temer. Um governo também que praticamente estava moribundo. Michel Temer estava bastante enfraquecido, não tinha popularidade alguma, mas o Michel Temer ele tinha um fator importante a favor dele. Primeiro, quem que estaria na linha sucessória se ele não assumisse? Aí também nós tínhamos figuras complicadas dentro da nossa política para assumir caso ele sofresse um impeachment. E outro fator muito importante a favor do Temer é a habilidade dele de se relacionar e negociar com o Congresso. Mesmo com uma série de escândalos, o Procurador-Geral da República tentando pegar ele no contrapé, gravações que montaram entre ele e os irmãos Batista, escândalos terríveis, inclusive nos custaram muito também esses escândalos aí. E foi uma pena, porque era preferível que o Temer fosse uma pessoa honesta, uma pessoa séria, mas infelizmente ele tinha problemas também. Mas ele era uma pessoa muito inteligente no meio político, soube administrar a situação dele perante o Congresso, e mesmo um governo moribundo, sofrendo ataques pesados na imprensa, e a opinião pública questionando muito o governo dele, mesmo assim tivemos aí conquistas importantes com Temer, mesmo nessa situação complexa. Ele fez o primeiro passo da reforma trabalhista, muito importante para facilitar a contratação de pessoas, né, porque no Brasil é muito complicado o empreendedor contratar um funcionário. O empreendedor tem que pensar muitas vezes, que ter uma necessidade muito grande mesmo de contratar alguém, porque é muito complexa a relação empreendedor e trabalhador no Brasil. Então ele fez essa reforma importante, e ele também fez uma outra reforma muito importante, que foi inclusive um projeto de emenda constitucional, que foi a PEC do teto orçamentário. E inclusive já estão querendo derrubar essa conquista importante, viu? Mas ele fez essas conquistas importantes, e isso trouxe na parte trabalhista um alívio para que não houvesse mais perdas de trabalho, né, de carteiras assinadas, e sinalizando com a perspectiva de médio prazo de haver uma facilidade maior para haver uma relação de trabalho, né? E na PEC orçamentária, na PEC do orçamento, o teto do orçamento, muito importante para dar credibilidade ao mercado de que o governo seria capaz de controlar os seus déficits, né? Então foi muito importante essa conquista, e tu vê que mesmo um governo moribundo, sem popularidade, mesmo assim conseguiu fazer reformas importantes. Que dirá um governo que chega com toda a força de um apoio, chega com um propósito forte de mudança, teria que ter muito mais condições de fazer mudanças, né? E então aí nós falamos agora do segundo impeachment que tivemos na nossa história breve da nossa democracia, e foi um impeachment que trouxe ganhos para nós, mesmo com toda a dificuldade. E mesmo com toda a instabilidade, né, trouxe ganhos para nós. Seria mais caro termos continuado com a Dilma no poder. Vamos daqui a pouco então para o terceiro bloco nosso.